Olá, meu amigo e amiga. Como é gratificante poder estar aqui com vocês todos os dias. É impressionante como é que vocês têm se mobilizado para fazer com que o nosso portal ganhe cada vez mais projeção. Mal o Portal do José foi indicado agora para a premiação do IBEST, na categoria Jornalista Influenciador, que o nosso nome já começou a figurar ali entre os primeiros. Então, quero agradecer a vocês aqui, porque isso é muito bacana, não tem uma premiação em dinheiro nessa história. A premiação aí é o prestígio jornalístico, moral e ético que vocês conferem e que fazem com que tudo que nós discutimos aqui no nosso portal chegue a mais pessoas, inclusive chegue a autoridades aqui no nosso país. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos seguir em frente. Você pode votar todos os dias, tá? Nessa primeira fase, vou deixar sempre o link aqui nos primeiros comentários, tá legal? Então, vamos em frente. Se você não está inscrito aqui no nosso portal, se inscreva e venha participar aqui conosco também, tá legal? Gente, enquanto eu estou conversando aqui com vocês, coisas estão acontecendo. Eu dei uma olhada aqui, aliás, isso aqui é o espelho aqui da premiação do IBEST, né? O Portal do José já está lá em cima. Bom, mas enfim, voltando aqui ao nosso tema. Dando uma olhada aqui na agenda do presidente da República, não constava aqui o encontro dele com o ministro Lupe. E Lupe foi convocado. Se isso aconteceu, enquanto eu estou conversando aqui com vocês, pode ser que ele já não seja mais o ministro da Previdência. As matérias são: Lupe irá ao Planalto para pedir demissão a Lula. Os enfoques são variados, né? Alguns apontam que Lupe pediria demissão para poupar o governo de mais desgastes e outros dizem, olha, que o Lula daria ali um cartão vermelho para ele porque já teria passado da conta. Auxiliares de Lula veem situação de Lupe insustentável e aliados do PDT defendem entrega do cargo. Aqui no Metrópolis, em meio a escândalo do INSS, Lula convoca Lupe e pode demiti-lo. Então, gente, está complicado para o Lupe ficar mesmo no governo. Em qualquer ambiente coletivo em que haja responsabilidades sobre a vida, sobre negócios, sobre pessoas, enfim, as decisões de situações emergentes têm que ser tomadas de forma instantânea. Se você é dona de casa, se você é dono de casa e alguém te informa que está tendo uma torneira que está pingando, olha, você não vai deixar para resolver o problema da torneira no ano seguinte, né? Você vai resolver o mais rapidamente possível, porque senão você não vai poder reclamar depois da conta da água. Se você é pequeno empresário, você tem um negócio, se um empregado seu te informa, olha, tal coisa está criando um problema com os clientes estão ficando chateados com isso, olha, a pessoa reclamou muito em função disso. Olha, você tem que tomar atitude instantaneamente. Muitas vezes o administrador de um negócio, ele cobra dos funcionários que tenham proatividade. Se acontece um problema, o funcionário tem que resolve o problema, atende o cliente, acessa ali a situação e depois vai resolver internamente como é que isso vai ser debelado. Agora, muitas pessoas que vão para a administração pública não têm essa percepção, eles vão para ali com aquela ideia que vão ficar ali para sempre e que podem delegar responsabilidades, podem se eximir de responsabilidades, e aí quando surge um problema muito grave, eles esquecem que o escrutínio que eles estão sendo submetidos é da sociedade como um todo, do povo brasileiro como um todo. Essa questão da Previdência começou lá atrás, tinha fraude, tinha sacanagem, tinha picaretagem. Olha, o governo quando entrou tinha que chamar atenção para isso instantaneamente. Tomou conhecimento, chegou na reunião. Se isso foi alertado para o ministro, e o ministro, não vamos discutir depois, não tem discutir depois. O dono do restaurante, se ele sabe de um funcionário que um cliente reclamou da qualidade de determinado produto, ele tem que verificar isso instantaneamente, porque se ele não faz isso, olha o prejuízo que pode acarretar. Isso em toda atividade humana, nas relações, né, que nós temos com pessoas de uma maneira em geral. Se alguém relata um problema, você tem que resolver. Agora, na administração pública, de um modo em geral, sobretudo naquelas pessoas que não são talhadas, estão desanimadas com a atividade que estão desempenhando, não têm objetivos, não têm sonhos, aí a coisa complica muito mais. Então, a coisa para o Lupe, por mais que ele queira dar explicações depois que o fato é levantado, na política são situações fatais. Eu tenho aqui conversado com vocês da importância de se ter uma comunicação que se antecipe a problemas. A coisa foi detectada, então você tem que chamar, tem que fazer um alarde, tem que sublinhar, tem que chamar a responsabilidade e tem que anunciar o que está sendo feito, surpreender, inclusive,
o campo da extrema-direita, os grandes veículos de comunicação, apresentar o problema, mas já chegar com a solução. Olha, aconteceu isso, detectamos isso, fizemos isso, tal, fulano já está sendo preso agora. Então, enfim, isso tem que ser uma tônica da administração como um todo. Gente, eu tive um embate aqui logo no começo do governo Lula com o ex-ministro Silvio Almeida. Quando teve a crise dos Yanomamis, que a gente viu aquelas cenas pavorosas, eu fiz um Twitter que estava demorando o ministro se deslocar para lá, enfim, ir lá em loco, porque aquilo lá era um fato da maior gravidade, aquilo era para denunciar esses criminosos que estiveram à frente do governo. Ele ficou chateado comigo, deu uma resposta, enfim, e depois acabou indo para lá também. Mas isso denota uma falta de proatividade de pessoas que estão na administração pública. E como a gente está combatendo gente do mundo insano, nós temos que ser muito mais eficientes, muito mais velozes. Por isso que eu tenho batido tanto nas deficiências que existem de forma radical na área da comunicação do governo Lula. Bom, estamos aqui para chamar atenção para essas coisas, seguir aqui nas nossas batalhas também, né? Então, Lupe provavelmente já não passará o fim de semana como ministro. Né? Vamos conferir. Enquanto isso, o Munducão continua fazendo das suas. O Bolsonaro, gente, ele cismou de criar um BBB, né? Aliás, o BBBB é o BBB do Bolsonaro. E o que deve ter de gente lá na enfermaria, no hospital, cantando aquela musiquinha, né? Tá na hora do Jair ir embora, né? Pegar suas coisas, a sua mala e ir embora. E quanto mais ele ficar longe do hospital, mais perto ele vai ficar da papuda. Ele está se apresentando de uma forma bem saudável, né? Quero ver como é que vai ser quando ele for quando tiver decretada a sua prisão, se ele vai querer dar uma de Collor também. Vai apresentar um monte de doença, erisipela, vai aparecer todas as doenças do mundo numa criatura só, né? Porque a gente sabe que essa criatura tem um pânico gigantesco de muitas coisas, sobretudo uma coisa chamada grades. Bom, e aí ele está lamentando a morte de Nana Caymmi. Gente, vejam só a calhordice do picareta. Tanto artista importante morreu no Brasil nos últimos anos, o infeliz não fez um comentário, porque seriam, em tese, artistas de esquerda, progressistas, né? Gente da Lei Rouanet, então ele ficou calado esse tempo todo. Morre uma pessoa do mundo artístico que manifestou em algum momento um apoio a ele lamenta. Então, essa é a humanidade dessa criatura, humanidade entre aspas, né? Alguém que tem empatia só por interesse político, né? É bom a gente sublinhar isso, porque muita gente não acordou disso ainda. E nesse mundo cão, a sanidade mental é um produto escasso, né? E aí a gente se depara com coisas inacreditáveis, como, por exemplo, essa publicação aqui da Damares, onde ela está sugerindo que o ministro Alexandre de Moraes seja submetido a um exame de sanidade mental. Vamos acompanhar aqui. Eu acho que ninguém nunca pediu um exame de sanidade mental. E é possível, na legislação brasileira, se pedir exame de sanidade mental de autoridade. Engraçado ela falando, né? Exame de sanidade mental. A senhora Damares, a senhora tem um episódio aí que todo mundo conhece, da goiaba e tal, da goiabeira, mas esse, para mim, não é nem o mais grave. O mais grave é a picaretagem da senhora com aquela história da ilha de Marajó, de ficar inventando histórias de crianças, a senhora ter falado isso numa igreja com crianças ali, as maiores atrocidades. Se tem alguém que precisa fazer exame de sanidade mental, esse alguém é a senhora e as pessoas que estão no seu entorno, né? Mas sigamos aqui. Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação. O que a senhora acha de alguém que coloca em risco a saúde de um povo? O que a senhora acha de alguém que, com os seus atos de insanidade, ajuda a matar mais de 700 mil pessoas aqui no nosso país, né? Então é gente muito bandida, muito salafrária, né? Me desculpem aqui. Então, eu acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja caráter, talvez ele esteja com um complexo de perseguição, isso é doença mental, e nós vamos ter que tomar uma atitude. Olha, complexo de perseguição, hein? Logo uma bolsonarista falando isso, né? Bom, e aí é o seguinte, o coleguinha dela no Senado, o bolsonarista, que anda falando coisas como essa aqui, ó. Será que ela tá lembrando de fazer um pedido de sanidade mental? Vamos lá. Perdão, Mané. Uma notíciazinha que talvez você não tinha nem ideia. Por isso que a gente não pode subestimar o inimigo. Além de americano, sou cidadão europeu.
Então você não... Caramba, gente, o Marcos Duval, cidadão brasileiro, americano e europeu, se bobear, ele vai dizer que é marciano também, né? Ou é lunático. Ele tem uma cidadania na Lua, tem uma em Marte. Vamos lá, filho. Não mexeu só com o senador da República aqui. Você mexeu com um americano lá, nativo, um americano pós. O americano nativo, o que é? Indígena, norte-americano? É Sioux, Cherokee? Qual é a tribo? Green Card, com uma filha americana nativa, com A nativa filha de brasileiro? cidadão europeu, tudo junto. Você está sendo denunciado pelo Pentágono, denunciado pelo Congresso americano, pelo governo americano. Você não tem saída. Acabou para você. É, exatamente. Acabou. Você vai para... O discurso é esse aí, né? Você pega o Dudu Bananinha, hoje, ó, aulas de direito do mundo cão, né? Vamos lá. Alexandre de Moraes ignora tratado com os Estados Unidos e cita Paulo Figueiredo por edital. Será que ele não sabe que tem uma coisinha chamada carta rogatória? Sim, com certeza o ministro Alexandre de Moraes sabe que existe carta rogatória. Só que a carta rogatória só pode ser expedida quando o criminoso tem endereço. Quando o criminoso é como o senhor e outros tantos, que não tem endereço, que é difícil expedir uma carta rogatória, né? Gente que foge o tempo todo, né? Ou será que ele tem medo de usar os instrumentos oficiais para intimar alguém no exterior e tomar... Gente, é um conjunto de bestas feras terríveis, né? Esse aqui continua, a figura não tem endereço, então tem que ser citado por edital mesmo, né? Para se defender, vai tomar conhecimento. Se não se defender, será condenado dentro da esfera do direito, né? Dentro da sua responsabilidade, dentro do alcance que a justiça puder ter em cima da criatura. Bom, ainda no mundo cão, né? Nós vimos o Dudu Bananinha um tempo atrás fazendo reflexões sobre a guerra na Ucrânia, envolvendo Rússia e Ucrânia. Pouco comentada, mas é uma que Trump está chegando junto com o Zelensky para conversar e o Macron ficaria ao redor, meio que... O Trump foi conversar com o Zelensky e o que nós vimos agora é isso aqui, ó. Estados Unidos e Ucrânia assinam um acordo histórico sobre terras raras. O que acontece agora? O que acontece, meu amigo e minha amiga, muitas vezes eu abordei esse tema aqui lá atrás, quando começou a guerra Ucrânia e Rússia, muita gente ficou chateada comigo que eu abordava ali algumas questões geopolíticas, apesar de não ser um especialista, mas é um tema que eu gosto muito. Aliás, é difícil ter um especialista porque nós estamos lidando sempre, quando o assunto é geopolítica, num grande jogo complexo de xadrez, ou jogos de xadrez, com muitos jogadores, escondendo cada um a sua jogada. Então, você fazer a interpretação geral é sempre muito complicado. Mas eu tinha dito aqui algo que muitos analistas estavam dizendo, que o conflito entre Ucrânia e Rússia foi sempre fomentado a partir dos Estados Unidos, a partir dos interesses dos Estados Unidos. O que está acontecendo agora? A história está se confirmando. Os Estados Unidos estão se assenhorando, depois de terem feito uma pressão em cima do Zelensky, né, Trump ter feito isso, dos recursos estratégicos que existem na Ucrânia e da reconstrução da Ucrânia, que pagará toda a reconstrução com a riqueza do seu próprio país. Quem é que lucrou no meio dessa história? Será que os americanos, o governo americano, os que se sucederam, tinham alguma preocupação com a Ucrânia, com o povo da Ucrânia? Ou será que esse fato de estarem abocanhando agora as riquezas da Ucrânia seria a explicação final de tudo que aconteceu, né? Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal, gente? Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!